Olá, alunos do Fundamental 2 do Colégio Razão. Eu sou a professora Amanda, dando continuidade do módulo 8. Vamos falar de classificação de ângulos. Classificação de ângulos. Primeiro que nós vamos falar é sobre o ângulo agudo. O que seria um ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele que mede mais de 0 grau e é menor que 90 graus. Ou seja, o ângulo agudo, ele mede mais que 0 graus e é menor que 90 graus. Um exemplo disso, pessoal, olha só. Aqui, esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. Por que que ele é um ângulo agudo? Porque podemos perceber que aqui eu tenho um ângulo de 40 graus. Ou seja, ele é mais que zero e é menor que 90. Então, aqui temos o ângulo agudo. O próximo que vamos falar é sobre o ângulo obtuso. O que seria o ângulo obtuso? Ele mede mais que 90 graus e é menor que 180 graus. Ou seja, pessoal, aqui no desenho, ele é mais que 90 graus e é menor que 180 graus. Então, como podemos analisar, aqui, esse ângulo aqui, ele é 120. Ele é mais que 90 graus e é menor que 180. Então, essa abertura 120, eu tenho aqui a classificação de um ângulo que? Obtuso. O próximo, pessoal, é o ângulo reto. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. Como podemos perceber, aqui eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho outra semi-reta. O encontro dela, eu tenho uma perpendicular, que forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, o ângulo reto, ele é exatamente um ângulo que mede 90 graus. O ângulo raso, pessoal, o que seria o ângulo raso? É o ângulo que mede 180 graus. Então, olha só aqui, pessoal. Como eu disse para vocês que o ângulo raso é o que mede 180 graus, aqui eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho outra semi-reta e aqui forma uma reta. Essa abertura aqui é um ângulo de 180 graus. Então, é classificado como um ângulo raso, porque o ângulo mede 180 graus. E o ângulo nulo é aquele ângulo que mede 0 graus. Então, olha só. Aqui, como podemos perceber, eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho uma outra semi-reta, aqui forma uma reta. Então, aqui, pessoal, podemos perceber que eu não tenho uma abertura. Se eu não tenho uma abertura, então esse ângulo aqui, ele mede 0 graus. Se ele mede 0 graus, então aqui eu tenho um ângulo nulo.